Meus amados irmãos, graça e paz, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós estaremos fazendo a leitura a partir do verso 1 até o verso de número 20, amém? Se você encontrou, fique de pé por gentileza, irmãos. A gente vai fazer essa leitura. Amém. O texto sagrado diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandassem para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém? Senhor, aqui está a tua palavra. Nós te pedimos mais uma vez nesse lugar que tu, pela tua infinita graça, bondade e misericórdia, tu possa falar conosco através da tua palavra nessa noite. Faz isso, Senhor. Glorifica teu nome mais uma vez nesse lugar. Exalta teu nome aqui nesse lugar. Acalma corações, desperta aqueles que ainda estão dormindo. Ó Deus, essa é a nossa oração, que a tua palavra faça a diferença mais uma vez aqui nesse lugar, alcançando corações, acalmando corações, inquietando corações, mas tudo para o louvor da tua glória. É assim que nós te oramos e já te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por gentileza. Eu acho que quando a gente lê um texto como esse que a gente leu nessa noite, algumas perguntas surgem e devem ser feitas à luz desse texto. E a primeira é: quanto vale uma vida para o diabo? Quanto vale uma vida para Satanás? Ou, tornando a pergunta um pouco mais pessoal, que valor você tem para o diabo? Eu lhe respondo: nenhum. Absolutamente nenhum. No texto lido agora há pouco, o adversário roubou tudo o que esse homem tinha. Tirou desse homem
família, tirou desse homem liberdade, tirou desse homem a saúde física, tirou desse homem a saúde mental, tirou desse homem a dignidade, tirou desse homem a paz, tirou desse homem a decência. Mas surge uma segunda pergunta à luz desse texto: que valor você tem, ou sua vida tem, para Cristo? Se para Satanás nós não temos valor algum, quanto vale a nossa vida para Cristo? O que me chama a atenção é que esse episódio aqui aconteceu depois de um dia exaustivo na vida de Jesus. Jesus, quando chega a essa região, ele está extremamente cansado, já é noite. Ele passou o dia todinho ensinando. E como se isso não bastasse, ele teve que enfrentar juntamente com os 12 discípulos uma tempestade indomável. Mas ele não só teve que controlar aquela tempestade indomável, ele teve também que controlar 12 corações vacilantes, que estavam com ele naquele barco, imbuído na missão. E de forma proposital, porque ele quis, ele vai para essa região de Gadara, e desembarca num lugar íngreme, num lugar sombrio, num lugar onde havia corpos em decomposição, quem sabe corpos expostos. O lugar em si já colocava medo no homem mais corajoso que existisse. E foi exatamente nesse lugar que Jesus desembarcou. E desse lugar sombrio, desse lugar tenebroso, assim como a tempestade que Jesus acabara de enfrentar junto com seus discípulos, que veio como um raio, da mesma maneira como um raio, na mesma velocidade que aquela tempestade, vem esse homem, um ser louco, alguém desvairado, alguém possesso. Imagine a cena, nu, absolutamente nu, uma pessoa que feria-se com pedra, uivava, gritava, blasfemava por 24 horas. Ele era aquilo que a gente pode chamar da escória da sociedade. É esse homem que vem recepcionar Jesus. A vida desse homem, a gente pode dizer sem sombra de dúvidas, que era um verdadeiro caos. Aí eu lhe pergunto, que valor esse endemoniado tinha para Cristo? A minha Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E Jesus vivencia toda essa situação atrás de um aborto vivo. Esse homem era um aborto vivo. Todo mundo já havia desistido dele, inclusive a sociedade. A única coisa que a sociedade podia fazer por aquele homem, ela fez: isolá-lo quando possível e colocar corrente nas mãos dele que não o seguravam. Era o máximo que a sociedade podia fazer por esse homem. Mas interessante aqui, quando todos já haviam desistido desse homem, Jesus não havia desistido. E isso é maravilhoso demais, demais. Eu chamo a sua atenção para o verso de número 1 do texto que nós acabamos de ler. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E Jesus, nesse verso 1, a Bíblia diz que ele chega nesse lugar juntamente com a sua igreja, que há pouco tempo acabaram de viver uma situação de extremos, porque eles tiveram medo extremo da tempestade, mas ao mesmo tempo houve encantamento. A fé deles parece um pêndulo, estava fraca demais quando a tempestade bateu naquele barco, e de repente aquela fé deles vão à altura, vai à altura. Por quê? Porque quando Jesus diz ao mar, e dá ordem ao vento e ao mar para se aquietar e se acalmar, a Bíblia diz que esses homens disseram o seguinte: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, se havia desencorajamento inicial naquele barco, de repente veio o quê? Encantamento por aquele que estava com eles naquele barco.
Na minha concepção, eu penso que Jesus fez isso tudo aqui de propósito, para ensinar a sua igreja a não somente se encantar com os seus milagres, mas também de não correr o risco de esquecer a sua missão. E a missão da igreja era e ainda é buscar o perdido. E Jesus estava com eles. Interessante que o mar não estava mais revolto, o vento já não uivava mais, mas as pessoas ainda estavam indo para o inferno. Interessante, irmãos. Nós temos essa grande dificuldade. Ou nós não fazemos missão porque estamos muito mal, porque as coisas não vão bem, a gente para. Ou nós não fazemos missões porque as coisas estão muito mal. Nossa vida está muito bem, obrigado. Nós vivemos nesse pêndulo. E eu creio que essa situação aqui, Jesus estava ensinando a sua igreja, como a mim e a você aqui nessa noite, que você não deve esquecer disso. Você deve estar preocupado com o perdido, quer os ventos sejam favoráveis ou desfavoráveis. Porque enquanto sua vida pode vacilar entre maravilhar-se e duvidar, os perdidos continuam caminhando a passos largos para o inferno. Eu penso que Jesus queria dar essa primeira lição, aos seus discípulos. Mas vamos para responder a primeira pergunta aqui nessa noite. O que Satanás tem feito na vida das pessoas? Verso 2 ao verso 6, e eu vou pular para o verso 9. A palavra de Deus diz assim, vou reler. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo, andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz, o que você quer comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, por Deus peço-lhe que não me atormente. Verso 9, então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. O que me chama a atenção inicialmente aqui no verso de número 2, repito, assim como aquela tempestade chegou velozmente até Jesus, esse homem também assim foi. Eu gostaria de fazer um alerta aqui a você que é cristão. A possessão demoníaca, ela não é um mito, mas ela é uma triste realidade. Nesse exato momento, existem pessoas que vivem no cabresto do diabo, dominado inteiramente por ele. Não despreze isso. Vou dar 2 exemplos apenas. Não me diga que é natural que alguém tome o celular de alguém, que nem esboce qualquer reação, e que aquela pessoa volte e sem quer nem mais dê um tiro na cabeça dessa pessoa, dessa vítima. Não me diga que não há um ser por trás disso tudo. Segundo exemplo, não tem quem me convença que uma mulher possa dar à luz a um bebê, e ao término dessa obra tão divina e tão maravilhosa, ela coloque esse ser dentro de uma sacola, dê um nó, descarte em uma lata de lixo e espere que aquela criança morra. Não me diga que isso é natural. Ninguém me convence que há um ser por trás de todas essas ações, entre outras. E aqui nós estamos diante de um homem que não tinha mais o controle sobre si mesmo, sobre suas palavras. Todas as suas ações, todas as suas obras eram totalmente dominadas pelo inferno. Esse homem era simplesmente um capacho do diabo. Veja que ele vivia nos túmulos, ou seja, ele vivia nas trevas. O diabo o levou, o empurrou, o seduziu, o trouxe para o submundo dele.
e ele estava cativo àquele reino. Interessante, não precisa abrir, Mateus 8:28, fazendo a narrativa desse texto, ele dá um detalhe que Marcos omite. Ele diz o seguinte: ninguém podia passar por aquele caminho. Não tinha quem passasse por aquele caminho. Era território desse endemoniado. Por quê? Tal era o ódio, tal era os olhos fuzilantes, tal era a força descomunal, tal era o transtorno emocional, tal era o ódio, a ira descontrolada que existia nesse ser. Aí você pode estar se questionando aí nessa noite: pastor, isso foi há 2000 anos atrás. Porque a gente tem muito crente que não crê nem na existência do diabo. Por exemplo, os teólogos liberais. De maneira alguma. E há pessoas até com a fé, digamos assim, ortodoxa, mas que infelizmente não crê mais na existência desse ser. Acha que ele é um mito. Mas eu gostaria de alertar você com um texto que se conta em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz o seguinte: mas você, Timóteo, precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pare um pouquinho aí. Os últimos dias não são exatamente os dias que precedem imediatamente a vinda de Cristo, a segunda. Os últimos dias, ela foi inaugurada a partir do momento em que Jesus veio à terra, se fez homem. Até a sua segunda vinda, isso representa os últimos dias. O alerta que Paulo está fazendo aqui a Timóteo é o seguinte: que nós não devemos esperar tempos bons, que a cada dia que se aproxima a vinda de Cristo, os tempos se tornarão mais difíceis. E eles serão difíceis por quê? Eles serão difíceis, Paulo responde a Timóteo, na primeira carta dele, versículo 4, verso 1. Por quê? Porque os homens darão ouvido a ensino de demônios. O que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Esse ser vai atuar na humanidade como nunca visto. E eu lhe pergunto, coloca a sua cabecinha ali fora da janela, fora dessa porta. Olha a geração que nós temos. Olha o que nós temos produzido. Esse homem, ele andava nu. Ele feria-se com pedra. Ele era um problema para si mesmo. Ele era um problema para a família. Ele era um problema para a sociedade. Sabe o que eu estou afirmando aqui nessa noite? Que nesse exato momento em que nós estamos aqui, sendo ministrados pela palavra do Senhor, existe um espírito que atua exatamente agora nos filhos da desobediência. É bíblico, Efésios 2:2, vou citar para vocês. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que Paulo está dizendo aqui? Que nesse exato momento, esse ser que se apossou desse homem aqui, está trabalhando de forma diária e sem trégua, sem férias, sem nada. Para quê? Para fazer dos seres humanos feras indomáveis. Me permita voltar de novo a 2 Timóteo capítulo 3, verso 3. Eu não vou nem elencar todas as 19 características que Paulo dá da geração atual. Eu quero citar apenas 4. No capítulo 3, verso 3 de 2 Timóteo, Paulo vai dizer o seguinte: a geração dos nossos dias será um povo sem afeição natural. O que significa isso? Sem amor pela família. Olha os exemplos de família que nós temos hoje em dia. Você concorda que o gadareno também era assim? Claro que sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa geração não escuta mais pai. Nossa geração não escuta mais mãe. Nossa geração não zela por casamento. É comum muito no nosso meio ser casado e querer levar a vida de solteiro ou de solteira.
Ser casado e não se comportar como uma mulher casada. Ser casado e não se comportar como um homem casado. A nossa geração é mestre nisso. Sem afeição natural. Dando de ombro para os filhos. Debaixo do mesmo teto. Filho manda na mãe. Filho manda no pai. Não tem autoridade para sequer mostrar o caminho para os filhos. Por quê? Porque existe um ser trabalhando atrás disso tudo, para fazer com que a nossa família não tenha mais afeição natural, nem pareça com família, pareça um bando. Eu lhe pergunto, você presencia isso na sociedade que nós estamos? Claro que sim. Mas Paulo ainda diz que tem o quê? O que apresentará essa geração última? Eles serão cruéis e inimigos do bem. Para você, o que é uma pessoa cruel? Uma pessoa cruel é uma pessoa intempestiva, que tem reações que você diz, como é que pode? De repente, que não só fere com ações, mas que fere com palavras. A rede social mostra isso todos os dias para nós. Pessoas que já não sabem mais resolver o seu conflito cara a cara, face a face, perdão. Não. Expõe tudo em rede social, declarando sua carnalidade. Sim ou não? Mas a Bíblia diz o seguinte, que essa geração seria marcada também por pessoas inimigas do bem. O que isso significa? Pessoas que, como esse gadareno, têm uma atração mórbida, doentia por aquilo que é podre, por aquilo que não presta. Por exemplo, há muita gente hoje em dia que detesta a amizade saudável, que não quer amizade com quem teme a Deus. Irmãos, é a marca da nossa geração. E o diabo sempre vai tentar nos arrastar para a impureza, para o mundo das trevas, para os túmulos, ou seja, para a gente se contaminar com coisa podre. Olha o gadareno aqui. Esse homem, a impureza desse homem era tríplice. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, ele vivia numa terra pagã. A terra de Gadara era considerada uma terra impura. E mais, onde ele morava? Nos túmulos, em contato com cadáveres. Ele tocava em cadáveres, ele gostava daquela podridão, ele sentia aquele cheiro, ele tinha uma atração mórbida por aquilo, como se isso aqui não bastasse. Ele era possesso não pelo Espírito Santo, ele não era tomado não pelo Espírito Santo, mas quem atuava nele era um espírito imundo. Você pode estar dizendo, pastor, nunca morei em cemitério, não tenho amizade com quem não presta, mas a minha pergunta para você é a seguinte: a promiscuidade presente na geração atual, será que não nos faz com que a gente pense que Sodoma e Gomorra era muito puritana com o que nós vivenciamos hoje? Eu penso que sim. E eu vou um pouquinho adiante. Deixa eu lhe dar um dado aqui. Eu não tenho os dados brasileiros, da igreja brasileira, mas eu tenho pelo menos a da norte-americana. Há quem diga que a igreja norte-americana possui mais da metade dos seus membros, afetados por pornografia. Além de ser pecado, pornografia escraviza. São correntes ou algemas invisíveis, difícil de sair. E quem começa a consumir esse tipo de lixo é arrastado pelo diabo para tal. E quando a pessoa começa a consumir essas coisas, algumas coisas acontecem nessa vida. Primeiro, não sentem mais prazer em vir à igreja. Perde-se o encanto pelas escrituras. Abandona-se a oração. E pior ainda, perde a capacidade ou a autoridade de testemunhar. Mas eu ainda vou além. Quem se envolve com esse lixo chamado pornografia, algo muito sério acontece com essa pessoa.
Porque ela começa a se questionar se é uma pessoa salva ou não. E o diabo coloca na mente dessa pessoa que não há jeito para ela, que ela está totalmente perdida. Por que essas coisas acontecem? Porque assim como esse gadareno, a mente fica escravizada, a consciência fica pesada. Então deixa eu dar um conselho aqui nessa noite, eu não sei o porquê. A todos que estão aqui, possivelmente alguém que está me assistindo de forma remota. Não se vence pornografia enfrentando-a. Vence-se pornografia fugindo dela. E eu vou um pouquinho além. Sabe o que você tem que fazer na sua vida? Tolerância zero. Se seu smartphone lhe leva a isso, quebre. Compre um celular que só ligue, que você não possa ver vídeo nenhum. Não tolere essas coisas, é lixo. Não se brinca com isso, foge disso. São correntes invisíveis que nos prendem e nos tornam iguais ao gadareno. Mas uma coisa interessante, agora eu vou para o verso 6 e o verso 7. Olha o verso 6 e o verso 7. Olha o que o texto diz. Isso me chamou muita atenção. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, por Deus peço-lhe que não me atormente. Meus irmãos, o que chama a atenção aqui? Sabe o que me chamou a atenção aqui? A ousadia desse ser, a perspicácia desse ser, a audácia desse ser do diabo. Por que eu estou dizendo isso? Quem cruzasse o caminho desse homem era ferido por ele. Ninguém passava naquela região e saía ileso. Não existia um sequer. Entrar em contato com aquele homem era sair ferido, ou se não corrido. Mas interessante, quando ele viu Cristo, ele não pegou pedras, ele não pegou um pedaço de madeira, ele não uivou, pelo contrário. Ele correu aos pés de Cristo e a palavra do Senhor disse que ele teve reverência, ajoelhou-se. Querendo o quê? Adorar de forma enganosa. Qual o conselho que eu tenho para você aqui nessa noite? Eu sei que há muita gente brincando de ser crente, mas o diabo, ele nunca brinca de ser diabo. Ele sempre é. É a mesma serpente que enganou nossos pais, está presente aqui com audácia, sabe? Tentando enganar o Salvador do mundo. E olha o verso 7, gritando em alta voz: o que quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus peço-lhe que não me atormente. O que me chama a atenção aqui? A demonstração e a confissão de fé que o demônio tem. Meu irmão, o diabo conhece mais Bíblia do que muito teólogo. O diabo conhece mais Bíblia do que muito crente. Veja a mente dele. Ele chama Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, não há outro Deus maior do que o Deus Altíssimo. Ele é o Deus que está acima de todos os deuses. Veja o reconhecimento que ele tem do próprio Deus. E não só do próprio Deus. Ele sabe quem é Jesus. Ele não tinha dúvidas de quem era Cristo. Tu és o Filho de Deus, mas não de qualquer Deus. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Outra coisa que me chamou a atenção: mais do que muitos crentes, ele crê piamente nas penalidades eternas. Não me atormente. Não me atormente. Mas ele diz algo aqui que me intrigou: que tenho eu contigo? Ele está perguntando a Deus, a Cristo: Cristo, eu não tenho nada a ver com você. Que tenho eu contigo? Por que ele faz essa pergunta?
porque ele sabia que diante daquele que ele sabe que é filho do Deus Altíssimo, ele não fica de pé, ele tem de ficar de joelho. Tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Por essa razão eu não tenho nenhuma chance. Meus amados irmãos, o que é que eu aprendo aqui? Observe uma coisa aqui em nome de Jesus. Não parece nada estranho ouvir as melhores palavras saindo muitas vezes das piores bocas. Como Deus falou comigo aqui? Em que sentido? A piedade da boca para fora, ela é muito fácil. Está aqui o ser mais devasso, o ser mais maligno, fazendo uma declaração de fé ortodoxa e tentando enganar aquele que é onisciente. Verso 8 e verso 9. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Meus amados irmãos, o que me chama a atenção aqui é, enquanto o diabo tenta nos espalhar na nossa missão, o reino das trevas, ou no reino das trevas, eles permanecem juntos. Por que eu digo isso? Porque aquele homem estava possesso de uma legião, e uníssono, em um só som. Não é apenas um que estava falando ali, não, era uma legião de demônios, em uma única voz. Ele diz: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Que coisa interessante, porque muitas vezes a igreja relaxa, a igreja esquece, a igreja se desmotiva, muitas vezes a igreja deixa de fazer missões, não investe na missão de fazer discípulos. Contudo, o reino das trevas, com certeza, em um único homem, ele investiu algo em torno de 6.000 demônios. O que era uma legião? Era um exército constituído de 6.000 soldados. E onde essa legião de soldados romanos chegava, ela destruía tudo. A comparação é essa: não ficava nada de pé. E o príncipe das trevas, em uma única alma, ele investiu 6.000 entidades para tragar-lhe a vida. Ele investiu pesado, como ele ainda investe hoje. O que chama minha atenção aqui nessa meditação também, muitos comentaristas acham o seguinte: que foi o próprio diabo que levantou a tempestade antes, para que Cristo não chegasse até Gadara. Mas também foi o próprio diabo que investiu pesado nessa pobre alma, para que ele pudesse ir para o inferno. É assim comigo também, é assim com você. Nós não teremos trégua. Uma notinha de rodapé para você aqui que não gosta de comunhão, que não tem comunhão com a igreja, que não participa das coisas da igreja, que não há amizade em você com a igreja. Uma notinha de rodapé para você aqui. O que me chamou a atenção aqui nesse texto é que esses sepulcros, eles ficavam fora da cidade. E o diabo levou esse homem para fora da cidade. Para quê? Para tirar vantagem. Por que eu estou dizendo isso? Ai daquele que tenta caminhar só. Ai daquele que acha que pode ser igreja sozinho, que não precisa ser ministrado, que não precisa ser aconselhado, que não precisa de comunhão, que não precisa de oração coletiva. Ai daquele que caminha sozinho. Você é uma presa fácil. Veja como o diabo tentou e fez. Ele isolou esse homem
Mas o segundo ponto dessa mensagem é a seguinte: o que Jesus faz pelos perdidos. E isso aí é maravilhoso demais. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Do verso 10 até o verso 20, nós vamos ver isso. Vamos ler? Do 10 ao 20, a palavra do Senhor nos diz assim: E pediu-lhe com insistência que não os mandassem para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, vá para os seus parentes e conta-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. O que Jesus fez por esse homem, e o que Jesus fez por você, o que Jesus fez por mim. Olha bem o verso 15. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Jesus devolveu àquele homem, sabe o quê? A dignidade. Esse homem que não tinha pudor, esse homem que não tinha dignidade, esse homem que andava constantemente nu. Lucas 8:27 diz isso. Nos é dito que há muito tempo ele não se vestia. Há muito tempo que ele não tinha respeito nem por ele, nem tampouco pelos outros. Ele vivia à margem da lei e à margem da decência. Mas agora as pessoas encontram esse homem como? Transformado, liberto. E a primeira coisa que ele fez foi se vestir. Isso me chamou muito a atenção, para apresentar-se perante aquela sociedade que antes o via nu, com dignidade. Por quê, pastor? A maior prova da conversão na vida de qualquer um chama-se mudança. Muda linguajar, muda roupa, muda amizade, muda lugares frequentados. É a mudança. E interessante, conversão sempre toca nos nossos pontos mais críticos. A conversão sempre toca nos nossos pontos mais críticos. É ou não é? Veja Zaqueu. Ponto crítico de Zaqueu: dinheiro fácil. Converteu-se, deixou de ser avarento. Manassés. Ponto crítico de Manassés: ocultismo. Adivinhava pela nuvem, era agoreiro, jogava praga, sacrificava os filhos a Moloque. Se converteu, começou a orar. Fez uma limpeza na casa do Senhor, restituiu o culto. Por quê? Porque conversão sempre toca no nosso ponto crítico. Sempre faz uma faxina na mente e uma limpeza no coração. Isso chama-se conversão. Esse homem se converteu. Mas ele não só restaurou a esse homem a dignidade. Jesus restaurou a esse homem também a lucidez. Você percebe isso? Aquele que vivia correndo, nu,
blasfemando contra os céus, se encontra agora assentado, nos diz o verso de número 5, vestido e em perfeito juízo. O que é que você aprende aqui, meus irmãos? Esse homem não é mais um blasfemador. Esse homem não é mais um criador de confusões. Esse homem não é mais um homem violento. Ele não é mais um perigo para a mulher, se ele tivesse. Ele não era mais um perigo para o filho, se ele tivesse. A Bíblia não diz, estou conjecturando. Mas ele não era um perigo mais para a família, nem era um perigo mais para a sociedade. Por quê? Porque ele se converteu. Era bom ser casado com esse homem agora. Era bom ser filho desse homem agora. Era possível almoçar com esse homem agora. Era possível conversar com esse homem agora. Por quê? Porque ele mudou. Tem gente, meu irmão, que o comportamento, que a forma como trata a mulher, a forma como trata os filhos, a forma como trata o esposo, a maneira como se comporta em lugares públicos, as colocações que fazem, você pergunta, é crente? Sou sincero. É crente? Trata uma pessoa, trata desse jeito, é crente? Deixe-me lhe dizer algumas verdades aqui nessa noite. Jesus ainda transforma monstros em homens santos. Jesus ainda transforma escravos de Satanás em homens livres. Jesus ainda transforma vaso de desonra em vaso de honra. Porque o poder dele é imensurável. Nele habita todo o poder. Está ali aquele endemoniado, assentado, vestido, penteado, em perfeito juízo. Eu fico imaginando essa cena. Mas interessante, quem se converte, se envolve. Eu vejo o camarada doido para se batizar, não evangeliza nem uma mosca. Para quê? Para que você quer se batizar? Para que você se batizou? Não tem sentido, meu querido. Quem se converte se envolve. Quem se converte enfia a mão no bolso, sustenta missionário. Quem se converte é dizimista. Quem se converte participa dos trabalhos da igreja. Quem se converte entende a missão. Jesus dá a esse homem uma missão gloriosa. Olha se não é. Nós vamos ler do 18 e 20, mas nós vamos pontuar alguns versos aqui. Olha. Vou ler o 18 e o 20. Quando Jesus estava entrando no barco, eu ia também, você ia também. E eu não ia. Depois de você ver Jesus, você se encantava por ele. Eu fazia o mesmo, eu tenho certeza que você queria fazer também. Porque talvez ali naquele momento de conversão, ele diria o seguinte: se eu for para casa, não vão acreditar em mim. Eu vou atrás desse homem. Eu vou entrar no barco com ele, porque ele fez tudo por mim. Gratidão que no coração dele, era normal, era natural. Olha o verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu como? Com insistência, que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele, olha que obediência, foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Antes de expor esse verso 18 ao 20, me permita aqui fazer algumas observações sobre as orações que eu vejo nesse texto. Há 3 orações nesse texto. 2 respondidas positivamente e uma respondida negativamente. Vamos para a primeira oração, verso 10, 12 e 13. Daqui a pouco a gente volta para o 18. O verso 10 diz o seguinte: que os demônios pediu com insistência que não os mandassem para fora do país. Verso 12. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos nele. 13. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram.
Você vê aqui o diabo orando. E intrigantemente Jesus atende a oração deles. E você pode se questionar, pastor, por que Jesus atendeu a oração dos demônios? Por quê? Porque eles pediram para não ser atormentados, pediram para não irem para o abismo, quando Lucas narra essa mesmo episódio em Lucas 8:31, mas para ir para a manada de porco, e Jesus atende. Por quê? Eu creio que pelo menos por duas razões. Primeiro, para demonstrar a todos, inclusive a mim e a você, e ficar registrado, que no inferno e nos demônios, quem manda é Ele. Eles têm que submeterem a Ele. E o diabo vai até onde Jesus quer. Ele não passa. Ele é Senhor sobre o inferno. O inferno tem dono, o dono é Cristo. Ele manda naquele lugar lá. Ele manda naquele lugar. Ele manda no príncipe deles. E ele sabia disso. Segunda razão por que Jesus atendeu a esse pedido aqui. Para nos mostrar como a ação do mal não é uma simulação. Mas também a libertação não. A libertação daquele homem foi um fato real. Foi um fato concreto. E era perceptível. Sabe por quê? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Essa era a demonstração de poder que Jesus tinha ali, ao responder a oração, ou permitir que aqueles espíritos fossem para aquela mandada de porcos. Segunda oração aqui, verso 17. E é uma oração atendida de forma positiva. Olha o que diz o verso 17. Depois desse acontecimento, verso 17, os gerazenos ou gadarenos começaram a pedir como? Com insistência, que Jesus se retirasse da terra deles. Interessante, os gadarenos expulsaram Jesus da sua terra. Por quê? Porque eles amavam mais os porcos, mais os seus negócios, mais o seu dinheiro do que Jesus. Oh, meus amados irmãos, o que aqui me impactou foi que Jesus não insistiu. Jesus não insistiu, Jesus não os contrariou. Pelo contrário, foi embora. E há muita gente assim, que não se maravilha mais com Cristo. Por quê? Porque não permite que Cristo governe a vida dele. É assim, meus irmãos. Já disse aqui algumas vezes, meus amados irmãos, Cristo não é Salvador de quem Ele não é Senhor. Não existe vida cristã onde não há obediência. Ponto final. Pronto. Não existe vida cristã onde não há obediência. Não tem como ter comunhão com Deus se eu não obedeço. Os gadarenos disseram, vai embora. E Jesus disse, eu vou. E foi. Muitas vezes nós fazemos o mesmo. Nós sabemos qual o caminho, o que a Bíblia diz sobre determinadas decisões, mas a gente toma decisão segundo o nosso coração. Eu não quero que tu governe, Senhor, porque quem governa a minha vida sou eu mesmo. Eu vou e acabou, e pronto. E Jesus permite. E Jesus permite. Mas o que é grandioso aqui é esse amor infinito de Deus. Eu me pergunto muito isso, Senhor, por que eu? Por que eu? Porque no meio de tantos amigos, de tantos colegas, de tantas pessoas que eu conheço, Senhor, por que tu me escolhesse? Você não faz a mesma pergunta, não? Por que eu? Por que tu não desistisse de mim? Aí nós vamos agora para a terceira oração. Verso 18 ao 20, aqui a gente encerra. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu como? Com insistência também, que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ou seja, disse um não categórico. Ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes, conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi
e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Meus amados irmãos, podemos hoje à noite dar graças a Deus, porque Jesus não nos trata conforme os nossos pecados. Atente para o seguinte, que os gadarenos desistiram de Jesus, mas Jesus não desistiu daquele povo. Por que eu digo isso? No meio daquela geração incrédula, que não queria ele de maneira nenhuma, ele plantou um missionário. Ele deixou um missionário lá, fruto do amor dele. Isso é grandioso demais. O gadareno agora é liberto, salvo, curado. Por gratidão quer seguir a Jesus, eu entendo. Mas Jesus não o permite. Eu me fazia uma pergunta: por que Cristo atendeu os demônios, atendeu os moradores daquela região, e não atendeu de forma positiva esse homem salvo? E a resposta é relativamente simples. Jesus sabe qual é o melhor lugar para nós estarmos. Isso é grandioso demais. Como é importante a gente saber qual é o nosso lugar no corpo de Cristo, onde Deus quer e pode nos usar de forma eficaz. Eu vou dizer que lugar é esse. É no centro da vontade de Deus. Mas como esse lugar é falado, e ao mesmo tempo a igreja não tem discernimento, que lugar é esse? Deixa eu dizer algo aqui a você. Nenhum de nós que estamos aqui conseguimos enxergar um palmo além do nosso nariz. Eu não posso saber o que vai me acontecer ali na esquina, porque eu não consigo olhar depois da esquina. Mas o Deus que eu sirvo vê, porque Ele vê do alto. Eu não sei, irmãos, o que o futuro me aguarda. Eu não sei qual é o meu destino, eu não sei qual é o meu futuro. Daqui a 10 anos, onde eu estou. Mas isso não me incomoda. Porque o Deus que eu sirvo e você serve, luz e trevas para Ele, são a mesma coisa. Eu fiz um vídeo essa semana que Ren me pediu. E muita gente perguntou: pastor, o senhor está doente? Eu digo: não, meu filho. É a idade. Já está as pelancas aqui. Estou ficando velho, a realidade é essa. Né? Algumas pessoas me perguntaram se eu estava doente no vídeo. Tão magro que eu estava, a cabeça assim, né? Que coisa. Oh, meu querido, eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 20 anos, nem com você. Mas por que eu me inquietar? Porque aquele que projetou os 20 anos para frente, já está lá. E a boa, perfeita e agradável vontade dele vai me alcançar. E a você também. Então qual é o ponto aqui nessa noite? Qual o centro da vontade de Deus para você? Guarde isso. Que você seja parecido com o filho dele. Como você faz isso? Ande com ele. Está aqui, ó. Se apresente a ele, diga: Senhor, eis-me aqui, me usa. Terceiro lugar, transforme-se, ou transforme, melhor dizendo, a sua mente. Sabe por quê? Porque Deus vai revelar-se a você onde Ele quer lhe usar. Nós estamos fazendo aqui um curso de vocação, todo mundo está maravilhado. Que ferramenta grandiosa a igreja está disponibilizando para vocês. Mas eu não tenho dúvida do que eu vou dizer aqui nessa noite. Quando vocês começarem na realidade se parecer com o filho dele, quando isso começar a acontecer na sua vida, as coisas irão começar a se encaixar. E com certeza, você não ficará perdido, porque Ele é fiel. Nós dependemos dele, irmãos. Finalizando aqui nessa noite. Por que Jesus não permitiu que esse homem fosse e ficasse exatamente na sua terra? Sabe por quê? Porque nós não estamos credenciados a pregar para os de fora, se ainda não testemunhamos para a nossa família. O que é que eu estou querendo dizer aqui?
Esse homem, primeiro, ele tornou-se uma luz no meio da escuridão. Onde? Na família. Porque a nossa família, guarde isso, tem que ser a primeira a testemunhar a profunda mudança que ocorreu na gente. Sua família tem que ver isso. O evangelho começa no lar. E a primeira missão daquele homem era difícil, era testemunhar dentro de casa. Depois que ele testemunhou dentro de casa, a Bíblia vai dizer aqui que ele foi aonde? A Decápolis. Interessante que Decápolis era uma liga constituída de 10 cidades. Eu vou citá-las: Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Pela, Damasco, Canata, Dion, Abila, Gadara e Ipo. 10 cidades. Eu fico imaginando, você imagina, eu leio a Bíblia, eu tento entrar na história. Eu fico imaginando aquele homem entrando penteado, barbeado, creio eu, vestido numa cidade, por exemplo, como Damasco. Todo mundo conhecia a história dele. E quando as pessoas olhavam para ele, percebiam uma coisa quando ele começava a testemunhar. Ele não só tem teoria, mas ele tem experiência com o evangelho. Né? Isso é maravilhoso demais. Por onde aquele homem passava, ele era um testemunho vivo. Ele era um verdadeiro monumento da graça de Deus e do poder do evangelho. Finalizo dizendo o seguinte: é isso que Deus espera de você. Que você seja um monumento vivo daquilo que a graça de Deus lhe proporcionou. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Graças a Deus.